Fala entusiastas, eu sou Leonardo Silva e nesse vídeo eu vim trazer para vocês aqui um breve resumo sobre o Tour de France 2022, mais especificamente vamos falar a respeito da quarta etapa e da quinta etapa, tá? Foram duas etapas aí bem longas, encontramos aí algumas regiões de montanha, né? E na prova, por exemplo, na quinta etapa, alguns atletas ali encontrou um pouco mais de dificuldade, por se tratar desses atletas aí estar pedalando na região aí de paralelepípedo. Isso é bem interessante a gente salientar. Vamos falar primeiro a respeito da quarta etapa, uma etapa bem rápida, porém com algumas seções de montanha. Isso é importante a gente salientar. A gente pode estar vendo aqui nas imagens aqui os atletas aí da Jumbo-Visma, né? Essa equipe aí que está fazendo uma excelente competição. O Stage 4, tá? De 171 km, é importante a gente salientar isso, porque são 171 km, mas com algumas regiões de montanha ali, tá? Ainda não chega naquela parte onde os atletas vão conseguir subir bastante, mas eles já encontram ali algumas inclinações. A gente já passa daquela fase inicial do Tour de France, onde eles encontraram predominantemente nas primeiras etapas, na primeira, segunda e terceira etapa, aquelas regiões mais planas, favorecendo assim aqueles ciclistas, por exemplo, igual aqui o Peter Sagan, que são ciclistas mais rápidos, né? Nesse momento aqui a gente vê os principais atletas, né? Esse aqui é o atleta líder, todo de amarelos, da Jumbo-Visma. Tem gente que fala Jumbo-Visma ou Jumbo-Visma, né? O que a gente observa aqui também é um atleta com capacete da Specialized. Eu tenho um vídeo falando a respeito desse capacete aqui no canal, tá, pessoal? Então, as principais movimentações após a largada, a gente pode chamar atenção para esse cara aqui, que é o montanhista, né? O cara da camisa branca de bolinhas vermelhas. Esse é um atleta da Canon dele, está andando bastante. Ele já abriu uma leve fuga no início de prova ali para tentar segurar a sua posição e fazer a passagem de montanha com um tempo mais rápido. Lembrando que essa prova de hoje, ela contou aí com 6 estágios de montanha. Porém, é uma região ali onde eles não sobem todas de uma vez, todas em uma sequência. São montanhas, são picos diversos durante todo o percurso. Então, os atletas aí não encontram aqueles picos grandes de uma vez só que você vai subindo toda a vida, tá? Então, aí é bem, digamos que solto durante a prova. Aqui um pouco mais da movimentação deles, tá? Isso é bem interessante. Aqui a gente também tem o pelotão ficou um pouco ali para trás ali, meio que na perseguição. Porém, esse pelotão ele já identificou e eles já entendem que quando esses atletas para tempo de montanha saem na frente ali, a tendência é que eles cruzam o período ali de montanha e depois seguram um pouco o ritmo para esperar o restante do pelotão conectar, tá? Aqui uma outra imagem de uma movimentação bem importante durante a prova. Aqui a gente observa um atleta aqui que pedala pela Factor. Esse atleta é da Israel Protec, se não me engano, tá? Isso, é Israel, não sei se Protec ou Tec, alguma coisa, enfim. Bem interessante a gente salientar, é o mesmo atleta da equipe do Chris Froome, que até então não apareceu tanto assim no Tour de France, e assim, vamos ver até o final de prova qual que vai ser a movimentação dele. Aqui outro atleta da Quickstep, que é interessante a gente chamar a atenção para esses atletas da Quickstep que têm aparecido bastante no Grande Tour. Aqui pelotão todo compacto, né? É importante a gente observar isso aqui, a gente observa várias equipes, né? E assim, os gregários trabalhando bastante nesse momento para tentar aí garantir algumas posições. Mais uma vez aqui a gente tem o nosso montanhista buscando, né, os melhores tempos na montanha. Outro ponto importante, aqui um sprint durante a prova, tá? Esse sprint aqui, ele marca a passagem no ponto de atleta que mais pontuou na prova, no caso seria o de camisa verde, né? É dado a esse atleta a possibilidade de vestir a camisa verde. Então ali a gente tem esse atleta aí passando na frente aí no pórtico verde de sprint, tá? É legal a gente falar isso.
Outro ponto interessante aqui, a gente vê que no momento que a fuga consegue validar e executar a intenção deles, que é passar o pórtico, tá vendo aqui que ele tem um pórtico e tudo mais, que é passar esse pórtico, eu chamo de pórtico, não sei se necessariamente é assim, tá? Que é passar aqui e cruzar, né? E garantir esses pontos de montanhista. Neste ponto aqui, eu chamo bastante atenção para aqueles atletas que são aí os convidados e não estão aparecendo bastante durante a prova. Outros atletas também que poderia estar aí levando o título de atleta combativo e não está movimentando, são os atletas da Israel, né? Que não está aparecendo tanto. Alguns atletas da Total Energy, a equipe do Peter Saga também, não está aparecendo bastante assim durante a prova. Eu estou um pouco pensativo, eu não sei aí qual que vai ser o desenrolar dessa próxima semana no Tour de France. Promete bastante. Em contrário, a gente tem grandes equipes, por exemplo, como a Jumbo-Visma, a Quick-Step, né? Garantindo aí uma boa pressão no princípio de prova, no início de prova, e gastando bastante energia. Eu não sei aí até que ponto vai toda essa energia desses atletas para garantir essa passada, para garantir essa performance toda até o final de prova. Então, assim, né? Visto daqui, parece ser uma estratégia um pouco mais agressiva, né? Mas a realidade deles lá é outra. Então, acaba que a gente pensa assim, caramba, eles estão andando muito forte, mas vai ver, eles estão tentando controlar mais a prova com isso, né? Vai entender qual é a estratégia de uma grande equipe. Outra equipe também que eu vejo que está ali no meio termo ali, né? É a Ineos. A Ineos aí está no meio termo, vai ou não vai. O Pidcock até o momento não apareceu tanto assim durante a prova. Vamos ver aí o que pode acontecer nas próximas etapas. Lembrando que o Pidcock fez bastante aí umas sessões de treinamentos de volume. Provavelmente aí está bem preparado para encontrar aqueles grandes setores de montanha e talvez se destacar entre os montanhistas. Nesse momento aqui, a gente vê os principais atletas aqui, aqueles atletas que trabalham como gregários, né? Aquele atleta que leva e busca, por exemplo, alimento, alguma coisa nos carros, tá? Eles andam bordeando os carros assim mesmo, tá? Eles vêm, buscam algum tipo de equipamento dentro do carro e logo depois volta para a prova, volta para o pelotão. Todos esses carros, eles vêm aí com as bikes de reposição em cima e tudo mais. Isso aqui é bem legal ficar observando o trabalho desses caras. Essa imagem é legal a gente falar sobre ela, marca aí a presença de atletas, né, de todo esse pelotão, na verdade, que possivelmente encontrou bastante vento cruzado durante essa prova, tá? A gente observa que aqui é beira-mar, então é uma região que pode estar ventando bastante, atrapalhando um pouco da performance desses atletas aí nessa passagem, né? Não é em todo momento que a gente tem isso, mas nesses raros momentos pode atrapalhar um pouco. Aqui a gente vê as principais movimentações, já mais aí nessas regiões mais agressivas de prova, onde os principais atletas aí ficam em busca daqueles que estão mais em fuga durante a prova. Vamos chamar atenção para o camisa amarela, que nesse momento aqui, né, agindo e colocando na frente e andando bastante. Então, parabéns para ele aí. Talvez poderia levar o título de atleta mais combativo do dia, né? Nesse ponto, o que chama atenção é um pelotão todo mais compacto aqui, né? As equipes já bem estruturadas, tá vendo aqui que a gente tem uma movimentação de uma equipe aqui, outra equipe aqui atrás um pouco mais movimentada, e assim a gente vê uma estrutura de fim de prova. Aqui nesse ponto, observamos aí que o ciclista destacado da Jumbo-Visma já está bem destacado, já está bem na frente, e já sobressai perante os outros atletas. Nesse momento aqui, já está prestes aí a cruzar a linha de chegada na frente. Marcando o fim de prova, é bem interessante a gente ver essa foto, essa imagem aqui, porque mostra aí o quanto ele destacou perante os outros atletas e cruzou a linha de chegada na frente. Aqui a 500 metros da linha de chegada, né, com um pouco mais de 4 horas de prova, percorrendo aí, né, esses 172 km de prova é complicado, né? Van Aert aí andando bastante e assim, mostrando aí uma alta performance, né? Chegar num Tour de France, quarta etapa, depois de uma etapa aí com sequências de montanha, cruzando a linha de chegada na frente, o cara tem que estar andando bastante. A chegada do Van Aert, ele com a comemoração dele muito inusitada,
É legal a gente destacar isso. Eu acho uma comemoração assim, né? Diferente, passarinho, não sei o que ele quis imitar aqui não, mas assim, talvez ele é um sinônimo de leveza e rapidez, vamos dizer assim, né? Mais agilidade. É um cara muito ágil, muito forte, né? Comemorou, logo em sequência vem do pelotão, o sprintzinho ali do pelotão. E tem um atleta que também comemorou como se ele tivesse ganhado a prova. Não sei se ele viu o outro cara de amarelo lá na frente, não sei o que ele levou, não. Só sei que ele comemorou aqui, mas de fato comemorou um segundo lugar numa etapa dessa, já é algo muito relevante. E assim, é interessante ver o quanto ele vibrou, né? Segundo lugar, nada mal, mas assim, eu acho que ele imaginou que ele estava em primeiro, né? Devido à comemoração dele aqui. E a prova termina, tá? Aqui a gente tem aqui o nosso campeão da quarta etapa, Van Aert da Jumbo Visma, e logo em sequência aqui ele dando a sua entrevista aqui, mais cansado, né? Provavelmente o cara já está muito sugado porque foi uma prova muito intensa. Um pouco mais sobre ele. Vamos olhar aqui diretamente agora a classificação, né, da etapa. Então fica aí com o Van Aert em primeiro na etapa. Logo em sequência vem esse outro atleta aqui. O Laporte vem em terceiro lugar. É interessante a gente ver ele aqui. Peter Sagan destacando aí bastante em quinto lugar. E é isso. Outros atletas aqui, observamos um pelotão bem compacto, né, gente? O que tem em comum entre esse pelotão aqui é todo o tempo deles, né? Chegando aí com um tempo aí bem próximo do Van Aert, que conseguiu aí abrir 8 segundos de diferença dos demais, né? Vamos observar agora a classificação geral. Classificação geral fica aí com Van Aert, Lampaert, Pogacar andando bastante, tá? É interessante a gente ver isso. Van der Poel, até o momento, tá ali de roda, não fez igual na última edição do Tour de France, que ele chegou, botou para quebrar e depois saiu. Então, Van der Poel, uma estratégia um pouco mais conservadora. Vamos esperar aí, Van der Poel é uma grande referência, né? É um grande nome para o Tour de France. Então, a gente não pode deixar de falar sobre ele. Outra coisa que eu queria salientar é que, né, o pelotão aí com poucos segundos de diferença, então assim, ainda não tem nada decidido para um Tour de France, tá? Então essa aí é a classificação geral e provisória. O ponto que mais me chama atenção na classificação geral aqui dessa etapa é o Van Aert aqui em primeiro, tem o Lampaert em segundo, mais esperado, é um atleta que se destacou bastante durante todas as provas. E o Pidcock aqui fechando em décimo, né? É um grande atleta e, assim, ele está marcando presença, né? Ele estava um pouco sumido, mas aí lá vai aparecendo. Samuel Yates em oitavo lugar também bem interessante. E todos eles muito próximos. A diferença de segundos entre eles aí, 49 segundos, ainda não abriu aquelas diferenças maiores de 1 minuto e tudo mais. Então, vamos esperar aí para a gente ver quais que vai ser as próximas movimentações. O Primus Roglic também aqui presente. E é isso. Essa foi aí a quarta etapa. Vamos falar agora da quinta etapa. A quinta etapa aí que é marcada por ser uma quinta etapa de presença de prova de clássicas, né? Talvez seja uma clássica dentro do Tour de France. Uma prova também bastante rápida, com algumas seções de montanha, tá? E algumas seções de paralelepípedo. Porém, se destacou aí, né, ao meu ver, como ser uma prova bastante rápida, ainda mais por se tratar aí, né, de ter talvez grandes montanhas, né? Não teve grandes montanhas, mas assim, pensando bem é que agora é uma prova que poderia ser rápida, mas devido ao terreno no qual ela foi realizada, não se tratou de ser uma prova tão rápida, tá? Paralelepípedo, aqueles paralelepípedos frequentes na Paris-Roubaix, é praticamente o mesmo trecho, então aí foi um pouco mais de 19 quilômetros de paralelepípedo durante essa prova, várias sessões aí, então os atletas encontrou bastante dificuldade para completar essa prova. Essa quinta etapa aí marcando a presença dos famosos paralelepípedos. Para quem não sabe, os paralelepípedos aí pertencem às provas clássicas, como por exemplo a Paris-Roubaix, que é uma prova única aí, que é uma grande clássica ali de Paris e de todo o cenário europeu quando a gente fala de ciclismo, tá?
A imagem é a imagem aqui que retrata um paralelepípedo aí, onde os atletas percorrem todas essas regiões de bicicleta. Aqui um pouco mais de um trecho onde esses atletas estão passando, tá? E é literalmente nessa velocidade e com essas condições que eles estão pedalando. O que me chama bastante atenção nesse cenário é que mesmo nessas condições os atletas conseguem trabalhar bastante. Essas condições é um pouco mais complicada de se trabalhar, principalmente quando a gente fala também de apoio de equipe. Fica um pouco mais complicado da equipe trabalhar porque são trechos mais estreitos. Querendo ou não, são 19 quilômetros de trecho de paralelepípedo entre os 157 de prova. Ah, Leonardo, é muito pouco? Pode ser muito pouco, sim, mas se acontece algum problema mecânico, algum atleta cai, como por exemplo teve alguns acidentes aí nesses trechos, o deslocamento do carro fica mais difícil, o deslocamento do atleta também fica bem mais complicado. Então, a mobilidade nesse trecho aí, ela é mais complicada e assim, tem que tomar bastante atenção. A gente teve um acidente, justamente um acidente aqui, onde a gente pode destacar a presença de público. Não sei se vocês conseguem perceber, o público ele interage bastante com os ciclistas, né? E mesmo com essa toda interação, essa toda empolgação, acaba que o público acaba atrapalhando um pouco mais esses ciclistas. A linha de pedalada, geralmente, desses atletas nessas provas é nas laterais, né? E os atletas optam por andar mais nas laterais porque eles tiram mais aquela região mais lisa ali para ir pedalar. Eles não pedalam geralmente assim no topo da estrada, né? Eles tendem a pedalar mais nas laterais porque é onde o material, onde a poeira, onde a terra ali ela vai parando, então ali fica mais propício, fica mais macio para o atleta pedalar, bem dizer isso. Então, quando a gente tem muito torcedor ali na lateral, fica complicado e assim realmente coloca o atleta numa situação muito difícil durante a prova. A prova desenvolveu, né? A gente tem algumas movimentações durante a prova, movimentações essas aí que foram durante toda a prova, tá? E alguns atletas se destacando. A presença aqui desses atletas da Israel, aqui na frente o atleta da Education, aqui Baby Hotéis, patrocinado pela KTM. Aqui a gente tem o Education Fuster novamente. São atletas aí bem presentes aí nesses setores. Visão do alto, bem interessante. A gente vê um pelotão aqui fazendo a movimentação de escalera, que chama, né? Alguns atletas aqui revezando o vácuo. Ó, nesse momento a gente pode observar que tem outro atleta aqui na frente puxando o pelotão. O pelotão aqui já está muito mais compacto, né? Todo mundo junto, todo mundo andando aí na mesma roda. Movimentação dos atletas, aqui esse atleta da Total Energy fazendo a sinalização, provavelmente alguma coisa ali no terreno de prova. Uma imagem bem legal, né? Todos os atletas pedalando junto ali, uma cadência bem legal. Aqui o novo capacete da Specialized, capacete esse que eu tenho vídeo aqui falando a respeito dele no canal, um capacete bem interessante. Mudou até a fita aqui, a fita tá mais fininha, bem legal esse capacete. Chama atenção isso aqui, né? Usando aí o disco, as bikes da Cube, usando os discos e assim, aparentemente discos aí com aquela vertente mais aerodinâmica para tentar cortar mais o vento e relação Shimano, né, rodando a maior ali para tentar deixar a pedalada talvez mais leve e render ainda mais, né? Aqui o nosso montanhista, os atletas da Education First aí com essas personalizações e tudo mais. A primeira queda do pelotão, é interessante a gente chamar a atenção para isso aqui. A partir desse momento aqui começa a dificultar ainda mais a prova da Jumbo-Visma, porque esses atletas começam a encontrar dificuldade a partir desse momento. Aí começa a revezar bicicleta, um troca a bicicleta com o outro, para carro, não para carro, enfim, aqui começa um pouco mais de confusão, camisa amarela aqui no chão, né? Provavelmente quando o cara cai aqui, a bicicleta já dá algum tipo de problema. Essas bicicletas não foram feitas para cair, não foram feitas para ralar no chão, para tomar esse tipo de impacto. Igual teve um acidente, igual eu falei para vocês, lá na seção de paralelepípedo, bicicleta quebra, canote quebra, ou seja, bicicleta aqui foi feita para pedalar e foi feita para
andar padrão. Se cair para o chão, pode esquecer que ali vai danificar alguma coisa. São bicicletas leves e que a eficiência delas está em pedalar, está em subir montanha, né? É resumidamente isso. Esse é o momento em que esses atletas caem, a gente pode ver a participação aqui de todos os outros atletas, a equipe já chega apoiando, aqui um pouco mais de movimentação, aqui a presença da equipe da Movistar, a equipe aí do atual campeão brasileiro de ciclismo de estrada, o Vinícius Rangel, que ele chama isso mesmo. Tem um vídeo falando sobre ele aqui no canal, uma equipe bem legal. Infelizmente o brasileiro não está participando do Tour de France, mas acredito aí que nas próximas provas aí deve vir mais provas por equipe, provavelmente volta da Espanha. Acho que volta da Espanha, as próximas. Não, eu não posso afirmar porque eu não acompanhei. Mas provavelmente vai vir prova clássica, então a presença do nosso campeão aí pode ser que seja validada nessas provas. Movimentação desses atletas aqui, logo em sequência, dois atletas da Jumbo Visma tentando fazer a reconexão, tá? Esse ponto é bastante interessante. A gente vê aqui mais uma organização de equipe. Aqui, ó, três atletas, provavelmente aqui da Lotto Soudal, bem organizados aqui. A gente aqui vê Movistar presente aqui, um atleta único da Movistar. Logo em sequência aqui, acho que tem outro Movistar. Aqui deve ter FDJ, Jumbo Visma presente também. Movistar, já falei da Movistar, né? Aqui é a equipe da Citroën, a LGR2, se não me engano. Então aqui a gente observa a movimentação do pelotão. Aqui a gente vê o camisa amarela. Aqui a parte de clássicas, né? Igual eu falei, uma clássica dentro do Tour de France. É legal a gente falar sobre isso. Então aí a movimentação desses atletas. Aqui a gente tem aqui três atletas da Jumbo Visma fazendo uma movimentação entre os carros, entre os torcedores de prova. Aqui a gente já está mais para o fim de prova, a 16 km do fim de prova. Um atleta da Alpecin aqui também acompanhando esses atletas. Um atleta da UAE. É interessante a gente ver o atleta da UAE trabalhando aqui no vácuo da Jumbo Visma, que é a equipe aí, talvez que está trabalhando mais no Tour de France até agora. É legal a gente ver essa imagem, é uma imagem aí que mostra um pelotão todo mais compacto. Aqui a gente vê atleta da Factor, o atleta que é companheiro de equipe do Chris Froome aí, no sprint finalzinho ali do sprint, aquela sprintada onde os atletas já estão bastante cansados aí, né? Aqui a gente vê direitinho a expressão desses atletas, uma prova bem pesada, né? E o atleta da Factor cruzando na frente, levando aí o título de campeão da etapa. É um atleta muito forte e é um atleta aí que é considerado um atleta de clássicas, né? Por exemplo, a Paris-Roubaix. Aqui um pouco mais da comemoração dele com os seus companheiros de equipe. Photo finish para eles, mas aparentemente levou, né, a prova, mas existe todo um processo aqui de photo finish. Para quem não entende, é um processo ali onde eles vão fotografar a imagem da prova, né, da largada, ou melhor. É um processo onde eles vão fotografar o momento em que eles cruzam a linha de chegada para saber exatamente quem cruzou na frente, né? Aqui um pouco mais sobre o campeão da etapa. Ficou bastante emocionado por ter vencido a etapa. Clark terminando a prova em 3 horas e 13, né? Seguido aí por esse outro atleta aí, o Van der Hoorn. Basicamente 0 segundo ali, né? Chegaram juntos. E o que a gente observa é que no top 10 da etapa a gente pode chamar atenção para o Pogacar. O Pogacar ali marcando presença, tá? A 51 segundos. Então o Pogacar é interessante a gente falar sobre ele. Outros atletas
Na classificação geral, a gente provavelmente não vai ver a presença desses atletas. E aqui a gente observa que ficou um pelotão muito descompactado, vamos dizer assim, ficou muito solto, né? Porque, por exemplo, entre o primeiro e o 10º colocado, a gente tem mais de 1 minuto. Então, já é uma diferença, né? Não é aquela diferença de segundos igual a gente viu na última etapa, na terceira etapa. Vamos ver aqui agora quem permanece aí com... Aqui, olha, por exemplo, 50 segundos de diferença entre o primeiro e o Thomas, que é o 10º. Na classificação geral, a gente não vê muita presença do top 10 da etapa de hoje. Então, tem o Van Aert que vai permanecendo aqui, o Pidcock também está permanecendo, Simon Yates aqui por aqui, né? Lampaert, o Pogacar, enfim, o que sai aí o que sai da classificação é aquele atleta da Denilson Quickstep. Ele não está na classificação geral. Mas é isso. Van Aert aí com 16 horas e 17 minutos e 22 segundos de prova. Um atleta aí bem perto dele é esse atleta, o Powels com 13 segundos, né? Tem o Balsam com 14, tem o Pogacar com 19, então aí tem bastante atleta forte e andando junto com eles. É interessante a gente falar sobre isso. Esse aí foi o resumo das provas, das etapas, né? A gente aqui tem um atleta mais novo em destaque, que é o Pogacar, com a camisa branca. Vamos falar aqui, quer ver? Vamos ver se a gente pega aqui o atleta, esse atleta da Education First, permanecendo aí com o título de camisa branca de bolinhas, com o título aí de montanhista. É legal a gente falar sobre ele também. No mais é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Vamos ver se tem mais alguma informação. Vamos finalizar aqui com uma imagem legal para vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Já deixe seu like, curta, comenta, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer e a desenvolver a cada vez mais. Valeu, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.